Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Hoje a gente vai a última parte da revisão geral voltada para a linguagem, tá? É a terceira parte e a gente vai dividir essa videoaula em 4 partes, pegando os tópicos de interpretação textual, gênero textual, tipo textual e funções da linguagem, tá? Como sempre, fazendo uma revisão inicial do conteúdo e depois apresentando como isso pode cair na prova, né? Vou apresentar um exemplo para cada e depois lá vai ter uma lista de exercícios para vocês praticarem. Então, e qualquer dúvida, vocês sabem, né, que podem procurar a qualquer momento pelos canais que nós temos aí disponíveis, tá? Então, né, vou falar primeiro sobre a interpretação textual. Bom, interpretação textual, então, é a atividade, né, que a gente sabe de compreensão dos sentidos que, quer dizer, melhor do que compreensão, é a produção de fato, né, porque a gente tem que considerar aí que um texto é o resultado da interação entre dois indivíduos, um que produz o texto e o outro que recebe esse texto. Então, o sentido do texto vai ser produzido por essa troca, tá? E aí, né, a gente não tem só elementos linguísticos, não são só as palavras ou as unidades linguísticas que vão ajudar a completar esse sentido, mas todos os saberes extralinguísticos, como contexto, onde que a gente vai estar, onde que essa situação vai acontecer, o meio que nós estamos utilizando para que essa comunicação aconteça, se o texto possui outros elementos de constituição, como imagens, por exemplo, ou sons, existem vários aspectos aí que vão colaborar para a construção e produção, né, desse sentido, nessa atividade de interação entre dois sujeitos, indivíduos. Bom, na prova não é muito diferente, né, apesar de ser um pouquinho fora do que a gente normalmente conhece, a gente vai estar ali, né, com alguém que produz, que a gente não conhece, mas a gente que vai completar o sentido daquela questão, né, através dos nossos conhecimentos que nós passamos o ano inteiro estudando para isso, tá? Então, nesse sentido, a gente tem estratégias para poder alcançar aí, né, a resposta. E dentro dessas estratégias, então, a gente tem aí várias atividades que nós podemos utilizar para produzir esse sentido. Então, a gente pode selecionar informações, a gente pode antecipar informações, a gente pode inferir informações, inferir aí seria tentar entender ali o que as informações extralinguísticas, como as informações extralinguísticas completam o que está ali escrito linguisticamente, verificar se a informação está correta, né, para confirmar ou não, né? Caso se confirme, ok, perfeito. Se não se confirmar, a gente vai elaborar novas hipóteses, vai selecionar novas informações para chamar a atenção. Enfim, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso, né, no exemplo agora. Bom, vamos fazer essa leitura aí. Foi um exercício que eu já passei pra vocês em uma das atividades, tá? Agora a gente vai fazer meio que... Os exercícios que eu trouxe pra vocês na aula de hoje vão ser exercícios que eu já passei em algum momento. Tem alguns ou não, porque teve alguns tópicos que a gente não aprofundou muito. A gente vai aprofundar um pouco mais hoje, né, nessa revisão final. Então, esse, por exemplo, a gente já passou, porque a gente já falou um pouquinho sobre interpretação textual lá nas aulas focamos mais isso nas aulas de nivelamento, mas a gente vem trabalhando isso constantemente, né? Porque todo movimento que a gente faz de leitura de um texto é um movimento de interpretação textual. A gente só não viu isso como interpretação textual no momento que a gente trabalhou, tá? Mas tudo que a gente faz de leitura de texto, o que a gente tem feito bastante, o que a gente faz o tempo todo, é uma interpretação textual. Então, a gente não deixa de trabalhar isso, apesar de a gente não citar isso como interpretação de texto, como a gente está fazendo agora, tá? Focar aqui nessas questões, né? Porque existem questões que vão explorar só isso, a sua capacidade de ler aquele texto, tá? E aí a gente vai trabalhar essas estratégias. Então vamos ler aí. Leia para uma criança. A cada livro, o Brasil inteiro vira a página. Gostar de ler é o início de uma história cheia de descobertas e aprendizados na vida da criança. E tudo isso começa quando você abre um livro para ela.
Então, a gente tem outras informações, além disso, né? A gente tem criancinha, né? Pra ilustrar. A gente tem ela segurando um livro. A gente tem possibilidades de livro que vão fazer parte, né? Dessa campanha. A gente tá lendo aí com uma campanha. E aí, vamos ler o enunciado pra gente entender o que a gente precisa tirar disso. Então, a primeira coisa. Quando a gente tá falando de questão de prova, de interpretação de prova, não é só ler esse texto e interpretar tudo que tá ali nele, tá? A gente vai interpretar ele de acordo com o que o comando vai solicitar que a gente identifique dentro desse texto. Então, ele vai selecionar ali um aspecto para ser interpretado especificamente, tá? Então, vamos entender aí o que ele quer que a gente interprete desse texto, o que ele quer que a gente retire desse texto aí, que a gente chama atenção, tá? Então, vamos ver aí o que ele vai pedir pra gente. Os enunciados são produzidos para cumprir uma determinada função comunicativa. Então, a gente tá vendo aí que ele tá falando sobre qual é o objetivo desse texto, tá? Isso vai puxar um pouquinho para gênero textual. Tudo que a gente vê aqui vai puxar um pouquinho ou para compreensão geral do que o autor quer, ou para o que aquele texto ali tá falando, tá? Ou puxando ele pro mais um pouquinho pro gênero textual, como esse aí faz um pouquinho, mas ele não vai falar necessariamente sobre a questão textual, como a gente vai ver nesse segundo momento aí do enunciado. Aí ele vai falar aí sobre os objetivos desse cartaz estão voltados para a conscientização dos brasileiros sobre a necessidade de. A gente entende aí, então, a gente pode inferir aí uma estratégia de interpretação que a gente está fazendo, né? Que não está falando só da questão do gênero textual, porque ele está querendo trazer aí uma questão específica desse texto, tá? Então, a partir do gênero textual, então a partir de um dos aspectos do texto, a gente vai interpretar esse texto. Os objetivos, então, a gente sabe que um objetivo de um cartaz é convencer alguém, né? Aí no caso é conscientização, né? Então, convencer alguém a agir de uma determinada forma. Então, ele já deixa claro aí qual é o objetivo. Então, ele não tá querendo saber qual é a função comunicativa. Ele já diz qual é a função comunicativa. Por isso que isso não é uma questão de gênero textual, tá? Então, os objetivos desse cartaz estão voltados para a conscientização dos brasileiros. Esse é o objetivo do cartaz. Agora, ele vai querer que a gente retire qual é essa conscientização. Então, isso aí vai partir para a leitura do texto. Então, ele quer que a gente interprete aí a conscientização dos brasileiros sobre a necessidade de. Então, qual é a informação que a gente vai selecionar, a gente vai retirar aí, né? Um texto que a gente pode identificar aí nesse texto que se refira a qual é a necessidade qual é essa conscientização que está sendo chamada a atenção aí no texto, tá? Então, vamos ver aí as alternativas para a gente ver qual a gente pode identificar com as possibilidades que o texto dá pra gente. Então, sobre a necessidade das crianças frequentarem a escola regularmente, em algum momento no texto, a gente consegue identificar, encontrar ou inferir de alguma forma a questão escolar, aí propriamente dita. Não conseguimos, não tem nenhum momento que ele fala de escola propriamente dita no ambiente escolar. Ele fala ali de aprendizado, mas aprendizado a gente consegue inferir que o aprendizado ele pode ocorrer em várias instâncias, e não só na escolar, tá? Então, a escola regularmente aí, né, a frequência regular na escola não é algo explorado nesse texto, então a gente não pode marcar esse item, o A não é uma opção. B, a formação leitora começar na infância. Então, vamos ver aí. Ele fala de formar um leitor. Então, leia para uma criança. Ele fala da criança. Então, começar na infância é algo que a gente pode associar. A gente pode fazer associação aí. Então, tá vendo as estratégias? A gente tá levantando hipótese. A gente tá levantando a hipótese aí de que, né, a infância pode ligar aí, né, a criança. Então, essa aí pode ser uma... E tem a questão da formação leitora, né? Gostar de ler, então é o início da história de aprendizagem e descoberta. Então, a gente vê aí formação leitora, a gente consegue identificar isso, a gente consegue fazer aí uma intertextualidade entre os dois pontos, que também é um ponto aí de interpretação textual, quando a gente consegue identificar em um texto, porque a gente está vendo dois textos diferentes, está vendo um texto-chave, no qual a gente vai retirar a resposta, e outro texto que não deixa de ser um texto à parte, tá? A gente tem que pensar aí essa questão de prova como um texto à parte, tá? Então, interpretando esse segundo texto aí que a gente tem para dar a resposta, a gente consegue criar esse paralelo entre a B
e o texto aí base para a interpretação. Então, B aí acaba sendo uma alternativa viável, tá? Isso aí é super importante de fazer. Às vezes vão ter questões que vão pedir para você fazer esse paralelo entre dois textos base. Então, a gente vai ter, por exemplo, texto 1, texto 2. Isso pode existir. Isso aí é intertextualidade. Aí vocês podem revisar aí as aulas de nivelamento, no qual a gente falou aí de fatores de textualidade, né? Coisas que envolvem aí a construção de um texto, que podem interferir aí na interpretação, nessa questão de seleção, inferência, verificação e confirmação. Então, a gente vai verificar agora se a B realmente é correspondente ao item. A gente vai ler as outras e ver se tem alguma coisa que pode, né, tirar a B aí desse tipo que a gente colocou ela agora. C. Alfabetização com a intencionalidade certa. Em algum momento ele fala necessariamente sobre alfabetizar uma criança. Aí vai envolver também a questão da escolaridade, o que não está muito ligado aí, né, ao objetivo desse texto aí. Então, a alfabetização não apesar de estar ligado à leitura, não necessariamente indica a questão da formação de leitora. A formação de leitora é um processo que vem depois da alfabetização, tá? Então, a alfabetização, ela vai envolver com a formação do leitor, mas em um outro momento. Então, ele não vai falar aí, né? Ele vai falar da questão de desenvolver o gosto pela leitura, não necessariamente aprender a ler, tá? São coisas diferentes. Desenvolver o gosto pela leitura e aprender a ler são coisas diferentes. Então, C aí não é uma opção. E ele também não fala necessariamente de idade propriamente dita. Ele fala de uma fase da vida e não uma idade especificamente, tá? D. A literatura ter seu mercado consumidor ampliado. A gente até pode criar uma relação entre essas duas informações, mas não é o foco desse texto, porque ele está falando justamente da questão da infância, de aprender, de gostar de ler, e não necessariamente de consumir, de comprar, entende? Não tem nada no texto que indique a ideia de compra, necessariamente, tá? Ele fala simplesmente do ato, e não da compra do livro para esse ato, tá? Então, a D poderia confundir, mas você tem que prestar atenção nessa alteração aí, nessa divergência, né, de propostas. Enquanto você fala de mercado consumidor, você fala de compra, a gente tem que ver se no texto tem algo que envolva compra, e não tem. Ele fala simplesmente da leitura, né, do ato de ler. O livro já foi comprado. O como ele foi comprado, por que ele foi comprado, isso daí não importa. O que importa é você abrir aquele texto para ler para uma criança. E, por fim, né, as escolas desenvolverem campanhas a favor da leitura. Novamente, como a gente falou não tem nada no texto que faça a gente pensar em escola. Apesar de a gente estar falando de leitura, né, a questão da aprendizagem, apesar de a gente estar falando da questão da aprendizagem, a gente pode inferir que a aprendizagem ocorre em outros âmbitos da vida, não necessariamente na escola. Então, inclusive, né, a gente não pode pensar na leitura só na escola, a gente tem que pensar a leitura para além dela, né? Então, a gente vê a campanha, né, também pode ver nesse sentido, né? Então, a E também não seria uma opção por causa disso. Então, a resposta correta aí seria a B, tá? A partir de todo esse caminho de inferências que a gente fez. Inferências de confirmação. A gente confirma agora que realmente a B é a que mais a gente pode criar esse paralelo entre os dois itens.